Opa, tudo bem? Para falar aqui de Chelsea e Manchester City, né? O Manchester City acabou ganhando em casa de 2-1. Tem umas coisas interessantes para falar um pouco sobre o jogo, sobre os dois times, mas principalmente sobre o Chelsea, né? Porque eu já fiz alguns jogos falando sobre o Chelsea. O Chelsea tem mais coisas para falar, né? Primeiro falar um pouco do City, né? A atuação do City não foi muito boa, não. Assim, eu não achei essa atuação do City... mereceu a vitória. Eu acho que o City fez muito mais para merecer essa vitória que o próprio Chelsea. Deu sorte no lance e o Chelsea meio que desistiu um pouco do jogo depois de tomar o segundo gol. E o City teve uma boa atuação, principalmente do setor defensivo depois que ele vira o jogo, a defesa do City atuou muito bem e os volantes lá do City permitiram que o time impedisse boas saídas e boas jogadas do Chelsea. Eu achei isso muito bom. O ataque não funcionou tão bem assim, né? O De Bruyne é meio campo, mas é ponta, mas o Agüero não jogou bem, o Agüero não conseguiu fazer nenhuma finalização de perigo. Na verdade ele fez sim naquela hora lá do Kepa, mas foi uma bola meio aleatória, um erro meio grande do Kepa. E o Kepa merece uma nota porque esse cara não tá lembrando o goleirão da última temporada, né? O Kepa faz hora uma defesa boa, mas eu acho assim, tudo bem, algumas defesas assim, dos gols que ele tomou eram bolas meio difíceis, mas tem hora assim que você acha que falta um pouco pro Kepa, né? Porque se a gente for ver assim, os gols que o Chelsea tá tomando, assim, a bola, o cara chuta e tá saindo gol, não parece... Assim, o Kepa não tá fazendo uma temporada tão legal assim, fez boas defesas, garantiu a vitória contra o Watford, tudo isso, mas eu esperava mais, até porque o Kepa é o goleiro mais caro da história. Então, assim, pra quem não sabe, a transferência dele foi o goleiro mais caro da história. Então, é um pouco assim. A zaga do Chelsea, o Tomori fez um jogo decente, não foi perfeito, impecável, mas jogou bem. Spiricueta jogou muito bem, o Emerson jogou mal, o Reece James entrou melhor. O Zuma, ele jogou bem, mas o Zuma comete muitas falhas capitais, falhas que geram gols, coisa assim. Não é a primeira vez que o Zuma faz isso. E ali, se desviar um chute fraco daquele ali, não dá. Desculpa, não dá. Você não tá... É o tipo de chute que você não desvia, assim. E ele tava com o pé alto, tudo isso daí. O cara não olhou pra bola, ele simplesmente tentou bloquear, nem olhando. Tentou seguir uma espécie de instinto e matou o goleiro Kepa nessa jogada. Se não tivesse saído esse gol, talvez o jogo continuasse com a pressão do Chelsea. O Chelsea que era superior até aquele momento. E aí vem a minha principal crítica ao Chelsea. O Chelsea levou a virada. Chato, acontece. Não é aquela coisa assim. A virada talento se alcança. Às vezes vai ter uma grande jogada individual, como foi a do Mahrez. Às vezes vai ter o jogo do lance de azar. Vamos buscar resultado? O Chelsea falou, não. O Chelsea acho que não teve uma finalização no gol depois de tomar o segundo gol. Teve uma finalização ali, teve aquele chute de falta do Mason Mount. Deixa eu só limpar a câmera, acho que a câmera tá um pouco mal focada. Teve aquele chute de falta do Mason Mount. Uma hora ali, o Batshuayi entrou no jogo, mas a bola não chegava nele, a bola não chegava no Abraham. O Jorginho jogou muito, muito mal. O Kovacic jogou até bem, fez o passe pro Kanté, mas não conseguiu produzir no segundo tempo. O Willian jogou muito mal, não estava conseguindo dominar a bola direito, estava finalizando mal, não estava conseguindo acertar os passes. Ou seja, o ataque do Chelsea não jogou bem. Não à toa o gol veio de um volante, foi o Kanté. O Kanté que é um jogador fantástico. O Chelsea não teve muita raça nesse jogo, vamos ser sinceros. O jogo lá, 85 minutos, o Kepa com a bola não parece apressado. Cara, o Chelsea não tá com aquela vontade de ser campeão, porque eu acho que o time tem potencial pra isso. Não à toa, ele só perdeu jogos pro Big Six. O Manchester United, um jogo assim, esquisito, 4-0, não era esperado o United meter. Aí o 2-1 do Liverpool, e esse jogo, Chelsea buscou o jogo, teve 80% da posse nos últimos 10 minutos, e não fez isso, não buscou. A gente viu hoje o jogo de manhã, da estreia do Mourinho, West Ham e Tottenham, chegando perdendo por 3-0, um time bem inferior ao Chelsea, foi lá, 3-2 no final. O time foi buscar o resultado. Nos últimos 5 minutos teve 81% de posse. Pellegrini não desistiu do jogo. Tá meio ameaçado de cair ali. Eu achei injusto. O trabalho dele é bom. Mas é aquela coisa. Tem que reconhecer que é o West Ham. Não vai conseguir tanta coisa assim. Uma derrota pro Tottenham acontece até porque é o West Ham. Mas você não pode se contentar com derrota. Você tem que ir buscar atrás no mínimo. Perder pro City, Liverpool, vai acontecer. Não é assim, nenhum time é perfeito, todo esse tipo, mas desse jeito não dá. O Chelsea foi com muito pouca raça, jogou muito mal no segundo tempo, produziu muito pouco. Aí o Kepa também falhou feio ali naquele gol que foi anulado do Sterling, mas foi por um ombro assim, impedimento. Agora o impedimento é milimétrico. E o Kepa não fez uma boa defesa. Assim, a gente tem que ser cobrado porque ele é um goleiro caro. Agora, Chelsea precisa ainda melhorar esse setor criativo. Quando ele funciona, o time é um dos melhores do mundo, talvez. Dos melhores da Europa, né? Que também, óbvio, que vai ser do mundo. Mas
Quando não funciona esse coisa, o time é meio inofensivo, porque foi essa a sensação que deu. Pulisic com um jogador tão bom, a bola não chegava nele. O Chelsea dificilmente não conseguia atacar, foi um jogo até meio feio, lembrou um pouco o jogo da Copa da Liga Inglesa contra o United. O Chelsea não estava conseguindo ameaçar no final do jogo. Assim, pra mim a atuação mais decepcionante do Chelsea não chega nem a ser o Willian, chega a ser um pouco o Abraham. O Abraham não tava conseguindo dominar a bola, tava dando umas caneladas, lembrou muito o Giroud no jogo. E eu acho que o Batshuayi podia levar uns testes como titular. Embora também não tenha entrado tão bem, eu acho que ele consegue dominar a bola melhor e consegue acertar com mais precisão os passos. O Abraham é um finalizador melhor, mas ainda assim o Chelsea precisa de uns testes aí. O time do Chelsea ainda precisa de ajustes, tudo bem, o Lampard é o primeiro ano dele, mas eu acho que ficou devendo hoje esse 2-1. Não foi um resultado satisfatório para mim, o Chelsea sai menor do que entrou em campo, não sai maior, como foi naquela derrota pro Liverpool, porque perder acontece, mas perder de cabeça erguida, brigando até o final, não foi isso que aconteceu. O Chelsea decepcionou para mim bastante nesse jogo. O jogo foi bom no primeiro tempo, o jogo não foi ruim no segundo. Foi um bom jogo de Big Six, né? Esperava um pouquinho mais por ser dois times de extrema ofensividade, teve muitos passos trocados, mas teve menos finalizações do que eu esperava e não teve os brilhos dos grandes craques do time, o Sérgio Agüero e talvez ali o Pulisic, né? Que seria o grande craque do Chelsea, né? O Kanté, tudo bem, mas eu acho assim, grande craque ofensivo, né? E esse pra mim é o resumo desse jogo. Por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.